Olá pessoal, episódio número 2 do Google Cloudcast, o podcast oficial do Google Cloud no Brasil, onde discutimos sobre transformação digital e a jornada na nuvem, com executivos e especialistas do nosso time e também convidados especiais. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas da equipe de Google Cloud, e hoje recebo o Marcelo Gomes, especialista de modernização de infraestrutura, para bater um papo sobre a infraestrutura e a importância desse investimento para as empresas. Oi Daniel, oi pessoal, tudo bem? Poxa, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é uma honra poder estar participando aí do nosso Google Cloudcast. Prazer é todo meu, Marcelo. Começando o episódio com algumas curiosidades, o que é sempre muito bom, claro. Você sabia que as aplicações do Google que você e todo mundo utilizam hoje no dia a dia, como o YouTube, Google Fotos, o Chrome, contam com uma grande rede de infraestrutura ao redor do mundo? É mesmo, cara? Nossa, haja infraestrutura para tudo isso, hein? É isso aí. São 24 regiões de data centers, em centenas de pontos de presença de alta capacidade e disponíveis em mais de 200 países e territórios. Dentro dos nossos data centers, e esse é um ponto especial, nós temos os mais atualizados sistemas, armazenamento e rede, onde executamos uma ampla variedade de cargas de trabalho. Pense que partimos desde os microserviços leves, a computação de alto desempenho e aplicativos empresariais que são muito exigentes, e um exemplo deles aqui é o ERP. Tudo é bem protegido com uma segurança multicamada, e esse é um ponto especial, que inclui desde hardwares criados por nós mesmos, sim, o Google tem a fabricação própria do hardware, para dar mais segurança, com certeza, a tudo que a gente utiliza e armazena de dados, e criptografados em todo o uso das nossas soluções. Aí você que está nos ouvindo pode pensar que tudo isso é uma exclusividade dos produtos do Google e só nós usufruímos dessa infraestrutura robusta. Mas não. Todos os nossos clientes podem ter acesso a isso. No último episódio, a gente trouxe um pouco dos princípios de otimização de custo, focados em visibilidade desses custos, otimização de uso e eficiência de preços. Hoje, eu quero trazer a discussão sobre como eles podem ser aplicados para avaliar e definir os padrões para várias partes da infraestrutura da nuvem. E eu quero começar, Marcelo, com uma pergunta para você. É possível evitar atualizações de hardware desnecessárias e reduzir custos de infraestrutura mesmo assim? Excelente pergunta, Daniel. E a resposta é claro que sim, com certeza. A gente sabe que algumas empresas dependem de sistemas herdados, ou seja, elas têm os seus data centers on-premises com bases de dados, o que faz com que elas tenham um custo muito elevado, como exemplo. Mas todos esses ambientes podem ser migrados para dentro da nuvem. E aí o cliente vai ter uma série de benefícios nesse processo, desde a eficiência de custo até a parte de acesso a serviços gerenciados e um desenvolvimento mais ágil. Além disso, também tem o custo-benefício de não precisar possuir ou operar um data center próprio ou pagar por uma camada de virtualização adicional, o que gera mais desgaste e mais uma necessidade de focar em coisas que não são nativas para o negócio do cliente. Perfeito, mas eu conheço muitas empresas que acham o processo de migração das máquinas virtuais, as VMs como a gente conhece, muito assustador. Você concorda com isso? Olha, Daniel, se tem uma coisa que a gente aprende trabalhando com nuvem, é que tudo sempre parece mais difícil do que realmente é, principalmente quando a gente não conhece. E eu posso dizer que no passado, se a gente considerar alguns anos atrás, isso sim poderia ser verdade, em cenários de clientes que tinham ambientes muito complexos. Mas hoje a gente evoluiu tanto nas estratégias disponíveis que isso mudou. E a gente tem casos de várias empresas grandes que já se questionaram muito sobre isso e passaram pelo processo de migração. Então a gente sabe que não precisa, a gente sabe que isso não é tão assustador assim. Então não precisa ficar tão preocupado com esse contexto. E quando o cliente estiver pronto para migrar, ou seja, ele fala assim, nossa, a gente está pronto para iniciar nossa jornada de migração para dentro da cloud. Existem algumas maneiras de fazer isso, e eu vou citar aqui duas delas. Então, o primeiro caso é a gente falar de uma migração sem fazer nenhuma alteração, ou seja, o que a gente chama de lift and shift. A gente pegar o conteúdo que a gente está rodando dentro do nosso ambiente on-premises e migrar diretamente para a nuvem. Isso hoje é possível fazer quando o cliente tem um ambiente VMware, ou seja, ele consegue migrar esse ambiente para um ambiente VMware totalmente gerenciado no Google Cloud, que é o Google Cloud VMware Engine. Ou seja, é um produto que a gente anunciou recentemente e é uma ótima opção para as empresas que querem tirar esse benefício de migrar para a nuvem, mas consideram a migração muito desafiadora. Porque no final das contas,
não é simplesmente só mover as aplicações, mas a gente precisa garantir toda a continuidade do negócio. E a gente precisa ter, de repente, um ambiente de disaster recovery, um backup, e tem todo o cenário de políticas de segurança, monitoramento. Então, para migrar esses ambientes de uma forma mais transparente e mais fácil, rodando com ambientes nativos VMware, o cliente pode aproveitar não só a utilização de uma plataforma gerenciada, mas também todo o conhecimento que ele já tem com a plataforma VMware para rodar isso dentro do Google. Então, o que você está me dizendo é que dá para se beneficiar do desempenho, da escala e da segurança da nuvem, mas sem precisar fazer nenhuma alteração nos workloads para essa migração acontecer? É exatamente isso, Daniel. Então, se você pensar no produto que eu comentei, que é uma solução do VMware Engine, né, que é uma solução de VMware como serviço dentro da plataforma do Google, você pode provisionar o seu ambiente em alguns minutos. Então, em menos de uma hora, você já tem um ambiente completo VMware, totalmente operacional, para você poder migrar os seus workloads. E você não precisa fazer grandes mudanças, porque basicamente você pode trazer todas as máquinas virtuais da forma como elas estão rodando no seu ambiente on-premise e fazê-las rodarem dentro do ambiente do Google Cloud. Isso pode ser feito, inclusive, mantendo o endereçamento IP que o cliente tenha hoje. E ele vai se beneficiar diretamente, só fazendo esse processo, de toda a parte do serviço gerenciado do Google, a parte de serviços de rede, a plataforma operacional, a infraestrutura de back-end que a gente tem, né, para poder fazer esse ambiente ser escalável, ou seja, aumentar a quantidade de mais máquinas dentro do cluster deles, das máquinas físicas. E também vai fazer com que quem queira migrar e executar essas máquinas dentro do Google possa utilizar a plataforma de VMware do Google Cloud. A gente tem também uma outra opção, que é para clientes que querem fazer a utilização de VMs nativas do Google Cloud, que é o Google Compute Engine, ou GCE. Ou seja, a gente consegue utilizar uma ferramenta chamada Migrate for Compute Engine, que ela fica disponível para os clientes sem nenhum custo adicional, e ele consegue migrar as VMs que ele tem dentro do ambiente on-premises, aí dentro do seu ambiente VMware, ou dentro de outras nuvens, para dentro do Compute Engine, rodando de forma nativa. Ótimo. E para quem quiser ter essas VMs do Google Cloud, como funciona? Eu sei que tem algumas opções no mercado com os mais variados modelos de cobrança, mas conta um pouco para a gente como elas funcionam no nosso caso no Google. Bom, é legal você perguntar sobre esse ponto, Daniel, porque as VMs do Google Cloud, a gente tem uma cobrança por segundo. Então, o cliente não tem a necessidade de fazer um pagamento inicial, então não tem um custo inicial, ele vai simplesmente pagar por aquilo que ele utilizar depois dos 30 dias de utilização, e ele não tem nenhuma taxa de rescisão. Então isso vai gerar uma maior economia, porque mesmo que ele tenha um aumento de demanda, ele simplesmente vai ter a necessidade de consumir mais recursos. E a gente também consegue fornecer recomendações automáticas de dimensionamentos para os seus ambientes, com máquinas personalizadas. Então a execução de VMs no Compute Engine facilita também o processo de modernização, se ele quiser utilizar, por exemplo, containers. Um exemplo disso é um dos recursos que a gente tem dentro da plataforma chamada Google Kubernetes Engine, que é o GKE, que tem uma função, se você utilizar o Antus, o Migrate for Antus, você consegue migrar uma máquina virtual diretamente para um container. Muito bom você ter citado o Antus, porque nós teremos um episódio dedicado a essa solução do Google, então aguardem. Agora, sobre as VMs, você me disse que tem vários tipos, correto? Quais são esses tipos e quando usar cada um deles? Olha, muito interessante a sua pergunta, Daniel. E eu vou falar um pouquinho sobre máquinas virtuais aqui. Então a gente tem diversos tipos baseado em mais CPU, mais memória e máquinas customizadas. O que é legal de tudo isso? Além da gente ter todas as opções de sabores de tamanhos de máquinas virtuais, você consegue trabalhar de uma forma dinâmica com as suas máquinas. Então você consegue fazer com que a sua máquina inicie e pare no momento que você precise. Ou seja, a gente sabe que em ambientes de produção você precisa rodar 24/7 na maioria dos casos. Mas ambientes de desenvolvimento, teste, ou ambientes pessoais que você esteja utilizando dentro da nuvem, você pode ter a necessidade de rodar dentro do horário comercial. Então você pode desativar e vai economizar muito dinheiro nesse processo. Por exemplo, uma máquina que é executada 10 horas por dia de segunda a sexta-feira, ela custa menos da metade se a gente comparar com a máquina em execução no mês todo. E nós também temos o que a gente chama de right size, que é você ter uma máquina com uma certa quantidade específica de CPU e memória. Ou seja, você consegue personalizar a sua máquina com uma CPU e 624 GB de RAM, ou mais CPU e menos memória. Então a gente sabe que
com os requisitos da carga de trabalho, ou seja, as suas aplicações elas vão variar. Elas podem, em algum momento, precisar de mais poder computacional ou de menos. E nesse processo a gente tem o que a gente chama de recomendação automatizada. Então a gente tem um processo de recomendação que sugere para você, se você quiser aplicar, a alteração da quantidade de CPU e memória baseada no consumo da sua máquina, de acordo com a utilização que ela teve nos últimos dias. Uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar, a gente tem máquinas chamadas de Preemptible VMs, ou seja, máquinas preemptivas. Elas são instâncias computacionais exatamente iguais às instâncias computacionais que você utiliza dentro de uma máquina virtual nativa dentro do Google Cloud, mas elas vão durar até 24 horas e elas são até 80% mais baratas do que máquinas regulares. Então, vocês podem gerar até 80% de economia comparado com uma VM padrão. E elas são ótimas para cargas de trabalho tolerante a falhas, ou seja, clusters, ambientes de Big Data, que você precisa de um cluster para fazer um processamento de algum resultado, a parte de processamento genômico, transcodificação de mídia, por exemplo, modelagem financeira, simulação. Então, todos esses contextos faz com que você possa fazer até uma combinação entre as máquinas regulares, as máquinas padrões e as máquinas preemptivas, para você poder executar suas cargas de trabalho, principalmente que tem uma exigência muito grande de poder computacional, de uma maneira mais rápida e econômica. Então, você consegue fazer uma configuração de grupos de instância para trabalhar com esses cenários. Ótimo. A gente vai deixar os links sobre os tipos de VMs para quem quiser consultar mais informações. E, Marcelo, um ponto adicional que eu também quero trazer aqui para a nossa conversa é modernização de arquitetura e como que isso vai aumentar a escalabilidade para as empresas e, no final do dia, claro, proporcionar mais eficiência de custos também, né? Poxa, obrigado pela pergunta, Daniel. Isso é extremamente importante. E a gente sabe que durante muito tempo as empresas elas confiaram em arquiteturas, por exemplo, arquiteturas de mainframe, para poder executar suas cargas de trabalho de missão crítica. Mas hoje em dia, muitas têm tido um crescimento muito grande nos custos e esses crescimentos de custo têm superado a receita do resultado daquele trabalho. Então, e é cada vez mais difícil encontrar pessoas capacitadas para operar esse tipo de plataforma. E o Google Cloud consegue ajudar a otimizar ambientes mainframe. Como que isso funciona? A gente divide de uma forma programática o código do mainframe e transfere isso para processos e serviços nativos em nuvem, reduzindo o risco e a complexidade. E junto com isso, fazendo um trabalho para manter a continuidade do negócio. Ou seja, a gente consegue auxiliar o cliente a modernizar uma plataforma de mainframe. E a gente tem um case super recente com a Boa Vista Serviço, que é muito bacana. Sim, nós vamos falar mais sobre esse case em breve, nos nossos próximos episódios. Com certeza a gente já vai abordar esse case. Que legal, Daniel. Inclusive, recentemente a gente lançou um white paper que pode ajudar o cliente a realizar uma avaliação do ambiente mainframe, utilizando uma plataforma que a gente chama de plataforma G4, ou G4 Platform, que dá para ter uma visão de como os sistemas com cluster lógicos, né, que destacam dos serviços da sua empresa. Tá? E com base nesse resultado, você consegue criar um roteiro para uma arquitetura de serviços moderna, facilitando assim o planejamento do cliente para fazer a sua jornada para a nuvem. Então, é possível converter linguagens herdadas, né, linguagens do mainframe, para uma programação habilitada para a nuvem, como um Java ou um .NET, bem como tecnologia de bancos de dados herdadas, né, para tecnologias de bancos de dados de nuvem de código aberto, por exemplo, um Postgre de alto desempenho, para poder preparar as suas aplicações para ambientes modernos. E, além de tudo isso, a migração automatizada desses dados significa que você consegue mover facilmente os dados de mainframe para desbloquear seu valor. E a gente consegue gerar em múltiplos casos de uso inovadores para os nossos clientes, poder utilizar melhor esses dados que ele tem disponível, de uma forma mais abrangente com os nossos outros serviços. Olha, ótimo o seu comentário final sobre armazenamento de dados, né, sobre o uso de dados. Eu quero usar esse gancho e te perguntar quais são as opções disponíveis em termos de armazenamento que o Google tem disponível. Olha, Daniel, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar separar aqui um pouquinho, porque a gente tem uma quantidade muito grande de opções de armazenamento de dados, mas eu vou falar mais voltado para o cenário que a gente está tratando aqui, que é máquinas virtuais. Eu vou falar um pouquinho também sobre o contexto de storage de objeto. Eu vou começar até pelo storage de objeto.
A gente tem uma solução chamada Cloud Storage, que é uma solução para armazenamento de arquivos. E ela tem uma variedade muito grande de classes de armazenamento, ou seja, a tierização que a gente chama, né? Ela tem armazenamento padrão, nearline, codeline e arquivamento, ou seja, a gente tem essas 4 opções. Com essas 4 opções, a gente tem uma variação de custos e a forma de armazenamento e recomendações para a utilização delas. Então, por exemplo, se você tem dados que têm um acesso muito frequente, arquivos com acesso frequente, é recomendado utilizar a classe padrão, porque daí você tem uma melhor otimização no seu custo. Mas conforme esse dado vai sendo utilizado, pode ser que você não precise mais acessá-lo com tanta frequência. Então pode ser que você precise armazená-lo para uma utilização, por exemplo, uma vez por mês. Aí de repente você já passa ele para um nearline, ou seja, você armazena numa opção de classe que vai ser mais barata. Até chegar num ponto, por exemplo, de você armazenar dados para logs de auditoria, para backup, que é o que a gente chama de archive, ou seja, o arquivamento desses dados. Então, é possível com que você trabalhe com essa variedade de classes e tenha também uma economia dentro desse processo. Além disso, o que a gente tem? A gente falou um pouquinho sobre diferentes classes de armazenamento de arquivos dentro da nuvem. A gente tem o que a gente chama de políticas de ciclo de vida, ou políticas de life cycle. Então, além de você economizar de dinheiro utilizando diferentes classes, você também consegue fazer isso de forma automática, de forma programática. Então, você consegue configurar uma política para que você defina que um objeto possa ser automaticamente movimentado de uma classe de padrão, por exemplo, para uma classe mais barata de acordo com o tempo, até o momento que esse arquivo seja efetivamente excluído. A gente tem também, além do cenário de classe de armazenamento, né, a gente falou das 4 classes de armazenamento, a gente tem a opção de utilizar uma única região ou mais de uma região. Isso quer dizer o quê? Você não precisa se preocupar com a disponibilidade geográfica desse dado. Então você pode ter um dado armazenado em múltiplas regiões. Isso faz com que você não tenha necessidade de controlar você mesmo essa replicação, essa disponibilidade do dado mais próximo do usuário. Então isso faz com que você reduza essa quantidade de dados duplicados. E você consegue, por segurança, inclusive versionar o seu arquivo. Ou seja, você consegue gerar mais de uma versão do mesmo arquivo por uma questão de segurança, caso esse arquivo seja alterado, deletado, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente consegue manter uma resiliência e uma que a gente chama de source of truth, né? Ou seja, a raiz da verdade daquele seu armazenamento em buckets. E você consegue trabalhar isso com diversos tipos de arquivo. Eu queria também falar um pouquinho sobre o que a gente chama de discos persistentes, ou seja, para trabalhos como... A gente falou um pouquinho sobre storage de objeto, né? Agora mudando um pouquinho de assunto, a gente falou sobre as máquinas virtuais, opções de migração. Quando a gente migra para o Compute Engine, a gente tem a possibilidade de utilizar os discos persistentes. São discos atachados nas máquinas virtuais. Então, a gente tem algumas variações de discos para essas máquinas virtuais. E a gente tem também esses discos disponíveis para múltiplos serviços, seja um serviço de máquina virtual como IaaS ou algum serviço gerenciado que utilize esse disco. E dentro dessas opções nós temos os discos padrões, que são os discos HDD, que já são amplamente conhecidos, discos magnéticos, que são os mais baratos. E a gente tem agora, além do disco SSD provisionado, que é extremamente performático dentro da cloud do Google, a gente tem também um disco que é chamado de disco SSD Balanced. Ou seja, um disco balanceado. Ele é mais barato que o disco SSD padrão e ele também tem uma performance muito bacana para utilizar nos ambientes. Então, seria basicamente isso, Daniel, que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Perfeito. Resumindo, as suas palavras demonstram que tem muita coisa que a gente pode fazer para otimizar custo de infraestrutura e armazenamento e ainda assim ter uma nuvem muito escalável, certo? Exatamente, Daniel. É perfeito isso que você comentou agora. Então, a gente consegue, desde o trabalho com máquinas virtuais, que a gente comentou aqui agora, né? Máquinas virtuais, workloads rodando com base em VMware, até todos os outros serviços e disponibilidades que a gente tem. Ou seja, serviços de dados, de container, de inteligência artificial. Então, abre um leque muito grande para otimização e melhoria dos custos dentro da utilização do Google Cloud pelos clientes. Muito obrigado, Marcelo. Pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Para quem quiser mergulhar ainda mais nesse universo, nós vamos deixar alguns links que podem ser úteis, claro, dentro do tema que abordamos hoje. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.